No programa de hoje, nós temos a felicidade de receber aqui a Ivete Comparim, que é impulsionadora de negócios, é palestrante e escritora. Ela também vai conversar conosco sobre esta obra que ela desenvolveu. Ivete, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, uma satisfação. Ivete, tu és uma pessoa que te dedica a colaborar com o desenvolvimento de negócios dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, de humanidade. Conta para nós um pouco da tua trajetória até tu chegar a esse tipo de visão, que muitas vezes leva tempo para a gente se dar conta de que as coisas têm que ter um jeito mais humano de acontecerem. Então, assim, ó, à frente dos pequenos negócios, que é vamos dizer assim, um nicho que eu mais me dedico, eu tenho mais de 30 anos de trajetória. Mas, assim, ó, como eu falo também de ESG, né, que tem aquele pilar lá, o tripé de pessoas, meio ambiente, governança, voltado para os pequenos negócios, eu acho que é um negócio super presente. A gente do Rio Grande do Sul não precisa nem dizer porquê, né, do meio ambiente. Então, eu tenho feito todo esse caminho porque eu venho trabalhando também há muitos anos, e aí entrando dentro das pequenas empresas, eu fui identificando os gaps, né? Tudo aquilo que eles tinham de dificuldade para chegar naquilo que tinham planejado, realização de sonhos, e todos aqueles percalços que eles enfrentavam e que são mais ou menos parecidos, guardadas as devidas proporções de cada atividade, o que leva o tipo de decisão, o tipo de comportamento que leva tanto ao fracasso quanto ao sucesso é mais ou menos parecido. Então foi vendo isso durante esses 30 anos foi que me fez eu chegar até aqui e escrever um livro buscando reunir todas essas informações que eu acho que é de grande auxílio para os pequenos negócios. Falando sobre os pequenos negócios, a gente estava batendo um papo antes da gravação. Os pequenos negócios, às vezes, eles são subestimados. As pessoas dizem, mas qual é a importância daquela empresinha, daquela coisa? Na verdade, os pequenos negócios, eles são responsáveis por metade dos empregos e metade do PIB, né? Sim, os pequenos negócios reunidos, eles não têm, na maioria das vezes, noção da sua força. Claro que eles juntos, mas assim, a grande maioria das pequenas empresas é que movimenta realmente a economia e gera emprego. E não só falando nesse aspecto, a gente fala também do aspecto social, como a gente estava comentando há pouco, né? É muito comum empresas familiares e um pequeno negócio ser a renda de uma família inteira. Agora imagina uma pequena empresa quebrando e ficando marido, esposa, 1 ou 2 filhos sem empregos. É também um peso social para o país. Então, assim, fazer com que as pequenas empresas encontrem um caminho de sucesso é bom para todo mundo. Quando tu resolveste atuar, tu trabalhaste aí no Sebrae, trabalhaste em outras organizações que têm um foco também no pequeno negócio, quando tu começaste a perceber que existem coisas como o ESG ou o ESG, que as grandes empresas é que são o grande alvo, mas as pequenas também podem se apropriar. Porque nós estamos falando também, quando a gente olha para a questão de ESG, as pessoas pensam, não, isso aí não é para mim, isso é só para o grande. Mas existem boas práticas que servem para os grandes e também servem para os pequenos, né? Exatamente. O que acontece? Eu comecei a perceber isso quando eu começava a chegar numa pequena empresa e perceber alguns gastos desnecessários, por exemplo, sem cuidar se a luz estava desligada, sem cuidar da separação de lixo, e eu comecei a falar. E eu via que eles achavam que isso não era sustentabilidade. Mas isso é sim, isso além de trazer uma boa imagem para a tua empresa, ainda te traz economia. Se tu tiver funcionários conscientes do que lá no final, o que isso proporciona, é bom para todo mundo. Então, foi aí que eu comecei a perceber. Mas tem outro detalhe também. Alguns anos atrás, as grandes empresas começaram a qualificar seus fornecedores. Por quê? Porque eles notaram, perceberam, obviamente, isso já faz algum tempo, que não adiantava só eles se preocuparem com isso. Se eles tivessem uma cadeia de pequenos fornecedores que não se preocupavam com isso e eles não assumissem parte da responsabilidade de qualificá-los, isso ia ficar ruim para a imagem deles também. Então foram esses 2 momentos que me chamaram a atenção. Ivete, para quem está nos assistindo e ainda não entendeu o que é ESG, tu pode clarear um pouco o que são essas 3 letrinhas?
Sim, eu costumo até brincar um pouquinho, que eu digo, quando a gente vai falar desse tema, é quase uma sopa de letrinhas, né? Porque a gente tem aí, tem GRI, tem ODS, tem... Então, na minha palestra, eu falo bastante dessa sopa de letrinhas. Mas, assim, ó, no bojo, na realidade, ESG, ele tem ali um tripé, que é governança, são boas práticas de administração, assim, no geral, tá? A gente tem depois a parte de pessoas, onde a gente trabalha vários temas muito adequados ao momento, como diversidade, assim, enfim, tratar as pessoas, os funcionários, cada vez com melhor qualidade. E depois a gente tem a parte de meio ambiente, né? A inclusão, se trabalha também na parte de pessoas, se trabalha ali também a qualidade do trabalho do funcionário dentro da empresa, enfim. Mas então ele tem esse tripé que busca abordar. No fundo, é o melhor viver para todo mundo, porque quando tu trabalha a qualificação das relações das pessoas, tu trabalha boas práticas de administração e de gestão, onde tu vai trabalhar ética e outros temas correlatos, e tu trabalha meio ambiente, no fundo a gente está trabalhando o bem-estar de todo mundo no planeta, que a gente só tem um, até por enquanto, é só esse que a gente tem, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente enxerga esse contexto do ESG, muitas vezes as pessoas associam apenas a questão ambiental, que por si só já seria extremamente importante. Mas tem este lado da questão humana, né? O tratar adequadamente para o lado de dentro, os colaboradores, para o lado de fora, os clientes, os fornecedores, a sociedade, e também o aspecto da governança. A gente sabe que muitas vezes nos pequenos negócios existem falhas, né, no processo de gestão, como, por exemplo, misturar as contas da empresa com as contas da pessoa. Isso também é ESG, esse tipo de preocupação. Sim, porque isso é uma coisa bastante comum dentro dos pequenos negócios, né? Misturar, não separar as partes das finanças da pessoa física e da pessoa jurídica. Também porque isso faz parte de uma boa administração, né? E quando tu falasse ali de tratar bem para dentro da empresa e para fora, a gente está falando das partes interessadas, né? Que são os stakeholders, que é o que é trabalhado dentro da parte de pessoas. Então, com certeza, isso não só está dentro da ESG, mas como está dentro também da gestão estratégica das pequenas empresas. Assim, ó, é muito legal falar isso, porque é uma das situações mais comuns, é a gente ter as contas misturadas. E aí, quando eu falo, a pequena empresa diz assim, e eu até entendo assim, a dificuldade, mas é só eu e a minha esposa, como é que eu vou separar? O dinheiro é meu. Aí, o que a gente responde? Tu é uma pessoa física, a tua empresa também é uma pessoa, só que é jurídica. Então, se vocês são pessoas diferentes, as contas têm que estar separadas. E tem um argumento que ajuda as pessoas a entenderem que é assim, isso pode gerar problemas com a fiscalização da Receita Federal, porque uma movimentação na pessoa física, sem origem, apareceu um dinheiro na minha conta, de onde é que veio isso? Ah, é o dinheiro da venda que eu fiz não sei o que entrou, tá, mas teve nota fiscal porque foi pela empresa? Não, então gera problemas, aí às vezes as pessoas se dão conta, melhor eu começar a separar, porque senão a Receita Federal é capaz de brigar comigo. Esse que bom que tu falou, porque assim, gera vários problemas. Primeiro é esse. Segundo, qualquer coisa que a empresa for fazer, se ela precisar daqui a pouco de uma assessoria, qualquer coisa, a primeira coisa que vão pedir para ela são os históricos. Se ela não tem histórico financeiro, se um consultor vai dentro de uma empresa, a primeira coisa que ele faz, o que é? É levantar informações, porque o trabalho dele vai partir daí. Outra coisa, o custo de qualquer financiamento, operação bancária na pessoa física, é mais caro que na pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela tem alguns incentivos, né? Mas se ela não tem a sua contabilidade comprovada, ela também não tem acesso. Então, assim, com a Receita Federal também. Então, são inúmeros os problemas gerados por não separar. Que, na realidade, o que o proprietário, o sócio, ele tem que fazer? Ele tem que ter o prolabore dele, que é o salário do dono. Se ele estivesse trabalhando de funcionário numa empresa, ele ia ter que conseguir viver dentro daquele salário. Então, é o que ele tem que fazer, se disciplinar para conseguir viver dentro do prolabore dele. Ivete, por que ainda não deu certo? Acha que já fez tudo e até agora a coisa não aconteceu. Como é que foi a criação deste livro? Fala um pouco a respeito dessa obra que tu lançaste. Eu vou dizer assim que esse livro é impressionante, assim, eu escrevi ele em tempo recorde, e eu sentava às 7 horas e eu ia até às 11 da noite. Por quê? Porque estava tudo na minha cabeça. Esse livro, na realidade, eu digo que são 2 livros.
Tanto que a parte 1 ali bem no início tá livro 1. E depois ali no meio do livro para o final, livro 2. Por quê? O livro 1 se chama Pessoas. Então até a metade do livro eu só trabalho a parte de comportamento, trabalho a parte de ética, mindset, esse tipo de coisa. Por quê? Porque não adianta a gente ter estratégia se a pessoa não faz. Então era muito comum eu chegar na empresa, fazia o diagnóstico, deixava lá, vamos dizer, o tema de casa, dali 15 dias, um mês eu voltava, nada tinha acontecido. E aí eu ia conversar com o empresário. Por quê? Porque ele não tinha tempo disciplinado, não tinha foco, não determinava um tempo para a gestão. Ele dizia que o amigo dele disse que não era uma boa. Então, assim, ó, se a pessoa não funciona, o resto não vai funcionar. E aí uma frase que eu sempre quando eu vou dar uma entrevista, alguma coisa, eu gosto de citar essa frase que está dentro do livro. O técnico sempre vai ser superado pelo louco inspirado. O que quer dizer? Que se a pessoa está inspirada, que a gente diz, a pessoa é a grande pecinha, né? Se essa pecinha funciona, todo o resto funciona. Porque técnica e estratégia, sem ter alguém que realize, não adianta. Então, assim, ó, e eu gosto de falar isso também, porque quando a gente tem um pequeno negócio, normalmente ele é um sonho, né? E aí envolve muito o emocional. Então, eu tive muitos casos de empresários que eles eram administradores, mas claro que diminui um pouco os percalços, mas não faz muita diferença, porque quando entra o emocional dele, ele meio que vai no embalo também, quando é a empresa dele, né? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar primeiro a parte de pessoas, para só depois entrar com a estratégia, porque a estratégia e a técnica pura e simples está escrito, está enfiado na gaveta, está lá na pastinha das pendências, mas não vai acontecer. Aonde eu consigo esse livro? Esse livro, ele está na Amazon, né, que pode ser... E quem quer o livro físico, por enquanto, como eu estava morando até ontem em Torres, ele está na Super Livro de Torres. Mas logo, logo, ele vai estar nas outras livrarias, o livro físico. Pois é, aí tu trouxeste uma coisa que é muito interessante, que às vezes as empresas pequenas, grandes, médias, gigantes, elas criam através de uma complexa metodologia, um planejamento sofisticado, e esquecem que quem vai colocar isso em prática são as pessoas. E por vezes as pessoas nem estão apropriadas exatamente do que ficou decidido, como é que foi decidido. Quer dizer, existe uma pequena elite decisória que constrói um planejamento e esquece que todos os demais têm que executar. Falta justamente essa integração, essa conexão com as pessoas. Sim, no livro também eu falo de uma técnica que eu gosto. Alguns não gostam, ok, mas eu gosto e acho que funciona, que é uma técnica que o Walt Disney usava, Steve Jobs usava, e eu gosto muito, que é a técnica do círculo dourado, ou Golden Circle. O que quer dizer? Fala da comunicação. É como tu te comunicar de forma eficaz para que a tua equipe realmente faça aquilo que tem que fazer. Porque realmente, às vezes, o planejamento é maravilhoso, mas ele não é executado por várias... ou porque a equipe não entendeu, ou porque a equipe não comprou a ideia, enfim. Porque o que acontece? Normalmente, a comunicação com a equipe, o empresário, o gestor ou a liderança chega e diz para a empresa, para a equipe, tem que fazer isso. E ok, tem que fazer. Às vezes diz como, né? E aí a equipe faz ou não faz. Na técnica do círculo dourado, a gente inverte todo o processo de comunicação. Primeiro, a gente fala do propósito, por que a gente vai fazer isso e as consequências de não se fazer. Quando a gente faz isso, a gente já conquista a atenção da audiência, né? Aí eles se predispõem a ouvir o resto. A segunda parte eu vou dizer então, bom, entenderam? Acham que é isso? Ok, então como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, assim, assim. E só por último a gente vai dizer o quê? Então, assim, ó, eu costumo dizer, né? Se Steve Jobs usava e se o Walt Disney usava, só a gente olhar o legado deles, deve dar certo, né? Então é uma técnica que eu gosto muito e eu falo dela no livro. Que, então, assim, ó, se a comunicação também não é eficaz, não adianta um bom planejamento, né? Ivete Comparim, autora do livro Por que Ainda Não Deu Certo, acha que já fez de tudo e até agora a coisa não aconteceu, palestrante, impulsionadora de negócios. Vou pedir para tu deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então, a mensagem é, primeiro, leia um livro, né? Porque eu acho que assim vão encontrar muitas respostas pequenos negócios, aí principalmente vão encontrar muitas, se não todas as respostas. E a mensagem que eu quero deixar é assim, ó,
que está lá quase no final do livro e que isso aí foi, como é que eu vou dizer assim, é um aprendizado meu, porque eu também fui e sou proprietária de pequena empresa, quando a gente trata o mundo melhor, o mundo nos trata melhor e isso faz toda a diferença. Por quê? Porque envolve todas as nossas partes interessadas e quando a gente trata as pessoas melhores, as portas começam a se abrir. Na realidade, essa é a grande mensagem do livro, né? Muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui. Eu que agradeço. Continua com a gente, que daqui a pouco tem mais Movimento Empresarial.